falar que ele puxou o pneu do camburão, ele falou em frente à MIT. Qual? Puxou os pneus do camburão, os Falou. pneu. Dos caras que ia fazer o comando. Os caras iam fazer comando, ele murchou os pneus, os caras começaram a seguir ele foi pra casa, guardou a moto, voltou de carro com outra roupa. E ele falava assim, não acredito, pro policial. Que cara mais filha da puta que fez isso com o seu carro. Ai, mano. E era ele mesmo. Aí, assim, antes de você falar desse casamento de Cianorte, conta o seu lado da prisão dele com a 12, que tem o seu lado da história. Que foram me buscar na chácara. É, gente, parecia SWAT. Vocês já viram SWAT? Todo mundo rolando na grama, assim, encapuzado, na árvore, com metralhadora. No dia eu falei pra vocês, eu falei, imagina que bacana como é que foi o povo chegando na chácara da família da Fran. E engraçado, a gente tinha alugado uma chácara que é do Charles Bronson, que era investigador de polícia da época. O apelido dele era Charles Bronson, por causa do investigador. E minha família toda na chácara. Biquíni, criança, tudo, né? E meu nome inteiro é uma beleza, né, gente? Vamos falar Francilene, ninguém fala, é Fran. Aí, de repente, eu, Francilene, eu levantei, pondo chinelo assim, falei, metralhadora na minha cabeça. Falei, caraca, policial dentro do quarto. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, você que é a esposa do José? Eu falei, sou. Você pode acompanhar a gente para averiguação? eu tenho escolha? Precisava confrontar ele, a versão dele, com o que eu ia falar, entendeu? Pedindo com um jeitinho. Não, aí O eu senhor falando saí, nessa delicadeza. Eu saí, te juro por Deus, tinha policial com capuz mesmo, deitado na grama, com aquelas coisas mirando, na árvore, em cima do poste, entendeu? Os caras, vamos combinar, não é sempre que os caras têm oportunidade Não, foi de fazer uma cena, velho. Cena de Pô, imagina, se fosse hoje, olha como essa cena ia ficar instagramável. E aí ele olhou pra mim Os caras iam postar. Hã? Ele só fez assim com a mão dentro do carro. Algemados dentro do carro, eu vi ele dentro do carro, não era do camburão, um carro. Já tinha Pietra? Não tinha Pedro. Aí levantou a mão assim. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, a senhora vai ter que acompanhar a gente e tal. Eu falei, a senhora e meu primo, que era o dono do carro. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Eu saí, aí o tenente, eu chamava ele de acontecendo. Ele falou, Fran, vai falar que você é a esposa do José. Eu falei, isso mesmo. O tenente da operação era meu amigo. Era meu amigo. Ele falou, não, ela não precisa ir com vocês, algemada não, ela vai comigo no carro. Ele falou, Fran, você pode ir de carro até lá, não tem problema nenhum. E fui. O que aconteceu? Não acredito que eu sei esposa desse cara. Juro por Deus. Entendeu? Vou fazer de tudo pra você não cumprir pena, tá? Aí chegamos foi no marrom glacê, algemaram o Zezinho no banco, ele ficava algemado no banco, foram fazer Eu já tive esse problema também. exame no carro, de balística, Ficar na mão algemado dele, Com marrom glacê. entendeu? Tudo porque tinha matado um investigador de Baté com uma 12 com um Monza. Ele saiu da chácara com o carro do meu primo, que era um Monza azul, placa de Baté, saiu do barracão da serralheria, que ele era serralheiro na época, catou a 12, porque meu sogro tem coleção de armas, tinha na época, né, que era vivo, coleção de armas. Ele catou a 12 e foi guardar em casa. A hora que ele entrou em casa com a 12, passou um policial paisano e denunciou ele. Foram buscar ele com a 12 em casa. Entendeu? Aí pegou ele na casa dele e foi me buscar na chácara. E aí teve que confrontar, porque no dia anterior, quando mataram o investigador, ele estava na casa dos meus pais instalando o portão, que ele era serralheiro. Mas até se eu explicar que o focinho de porco não era tomada... Ah, não, aí... E eu tinha maior medo, ainda pro meu primo era E não é só representante. confrontar, né? É provar que vocês não combinaram essa história antes. Por Deus, E ele mais não deu essa. um tiro com a 12. Porque se ele tivesse dado um tiro com a 12 dentro do barracão por qualquer motivo, ia dar balística. Ia Aí, dar pólvora na ia mão. dar pólvora na mão. Mas são as aventuras do Zé Catraca, gente. Eu ia falar assim, mas por que alguém daria um tiro dentro do barracão? Porque é o Zé. Mas é o Zé. Gente, ele me ensinou a tirar dentro do Só pra ver barracão. o barulho que faz. Não, ele tinha Quero ver o barulho que aquelas faz. espingardinhas de chumbo. E ele tinha uma 45. Era bonita aquela arma. E ele colocava o cabo de aqueles pincel higiênico longe e me ensinou a tirar com aquilo. Então era dentro do barracão. Então eu falei, a sorte é que ele não deu um tiro dentro do barracão. Que para mostrar o que é a 12, para não quebrar o braço. Tipo, se eu colocar uma 12 no meu ombro, eu quebro o meu ombro. Então ele me ensinou a tirar aqui com a 12, para não quebrar o ombro. Então eu aprendi bastante com ele, a fazer coisa errada. Fazer coisa errada, aprendeu bastante. Relacionamento saudável. Agora esse de Cianorte. Foi Casamento antes de casar, cianorte. mas foi antes de casar, tá? Um amigo nosso casou-se em Cianorte. Foi alugado um ônibus para todos os convidados aqui e para Cianorte.
Mas era casamento de crente. Onde que é Cianorte? É sul do Paraná, não é? Isso. É Mas norte lá- do Paraná. Norte do Paraná. Onde Jesus se perdeu a bota. Entendeu? Vamos tudo pra Cianorte. Aí, de ônibus, alugaram um hotel que era um hospital desativado, virou um hotel. Então, aquelas rampas de hospital. Ah, tá. Não era escada, elevador, era aquelas rampas que você carregava a maca. Aham. Tudo bem. Fomos pro casamento. Esse casamento de crente, não tinha bebida alcoólica, então durou pouco tempo. Eles queriam ir embora logo. E na época, a gente tinha mania de sair ou pra ver luta do Mike Tyson, entendeu? Ou pra assistir Ayrton Senna correr. Onde você tivesse, parava tudo. Ah, vamos sair do baile, vai pra casa de alguém assistir Mike Tyson ou Ayrton Senna correr. E a desculpa deles do casamento é porque tinha a luta do Mike Tyson. Beleza. Só que são tão ignorantes que combinaram com umas putas pra ir lá. No Após- casamento. Levou a Após o namorada. casamento. Todos com namorada, todos. Com as namoradas, cada um. Ah, só pra eu entender, nessa história aí, aquele nosso amigo lá, Tava com a namorada, a mulher dele com o outro que era namorado, tudo junto. Isso. Não era casados, eles eram com namorados diferentes. Nossa. Tudo junto. Era pra Frentex, né, velho? Inclusive o quarto dela era do meu lado. Aí tamo lá tudo bonitinho. Os homens vão pro quarto do fulano que nós vamos assistir luta. Só que eu e essa minha amiga deixamos a porta do nosso quarto aberta. A hora que passaram com a puta na frente do quarto, o que você acha que aconteceu? Vocês viram. Óbvio. Eu fui correndo, o Zezinho se escondeu dentro do armário. A hora que eu abri a porta do quarto com as putas. Pra variar, a louca sou eu, né? O DJ Kevinho lá se fudeu por muito menos. A puta abre a porta e Por fala muito assim, menos o cara pulou lá de cima do rolê. Acha? A puta abriu a porta e falou assim: seu namorado não tá aqui, não. Ah, filho. Mas eu tenho uma força que eu sou meia bruta. Entendeu? Eu abri a porta, entrei e falei: não, ele tá assim. Mas ele tava dentro do armário. Aí virou aquele fuá, aquele rebuliço. Resumindo, pagaram as putas e não comeram, levaram embora. Ah, vai pagar. Ninguém conseguiu comer? Não. Mas filho, se vai estragar meu rolê, eu vou estragar de todo mundo. Nossa, é a segunda vez que você azeda o Só leite que aí dos aquele caras. meu... ninguém mandou me levar junto. Se quer comida diferente, não leva eu. Entendeu? Aí o negócio é o seguinte. Aquele nosso amigo... Para, senão você... Põe a roupa desse amigo aí, só pra gente saber quem é o Aquele cara. nosso amigo sentou do meu lado no ônibus, na volta, e falou assim pra mim... E não, e pra desgraça, eu catei o buquê da noiva. Só que eu tinha brigado com o Zezinho, então você imagina. Ele sentava do meu lado assim... Catou o buquê da noiva e vai casar com quem? Bem cuzão. Cusão. Bem cuzão. Você viu que eu já peguei saco dele. Eu falei, nossa, que vontade de matar. Catou o buquê da noiva e vai casar com quem? Eu tive que aguentar isso de Cianorte até aqui. Mas sabe o que é o pior? É que eu fiquei indignado. Eu casei com ele. Não, eu fiquei indignado do Gleison ter ido com a menina pro rolê lá e ter ido na casa de swing, ele arrastado da outra. E eu falei, nossa, mano, o Gleison passou do limite. Mano, que Olha isso? aqui. Você é amador, Gleison, você é amador. Não, Zezinho era terrível, gente. Era terrível. Essa história eu sei a versão deles. Eles te contaram, A né? versão deles Mas eu é mais sei. ou menos isso, É, né? não foge muito, não. Não, é que eu tô falando, eu tive que invadir o quarto, só isso, mas... Ele ainda ficou escondidinho, depois ele foi traçar Os caras combinaram no ônibus de quem ficava bêbado primeiro. É. E comprou cada um uma garrafa de Red. Cataram um violeiro no caminho. E aí, um deles, tipo, não durou 50 km, ele matou a garrafa. Blu, blu, blu. Aí eles eram muito... Então ele ficou muito louco, muito rápido. E os caras, mano, não era bem assim. Você acha que você entendeu errado. Então ele foi muito louco, perdeu todo o rolê, porque acabou desmaiando no busão. E aí, mano... A história, isso aqui é uma fatia. Tem muito mais, é muito contexto maior. é muito maior. É muito Só pior. que eles passaram, tipo, com uma capa, escondendo elas, assim, dois caras e duas putas no meio, assim, do braço. Falei, vocês são ridículos, né? Ah, Só via os pés das meninas passando. Desenho do pica-pau, mano. Achava que tava fazendo isso na São- capa são da invisibilidade do Harry Potter. Não, ridículos, não. Imbecil, né? Inocente, eu acho. Baguazão mesmo, tontão. Os tontão da vida. E aí, depois dessa parada... Bom, beleza, casou. Isso, eu fui a Pomba próxima girada. mesmo, pomba girada. E aí? Nenhuma mais outra aventura que você fala, porra, isso foi da hora. Fora o ser preso. Não, a maioria foi tudo antes. Depois eu tenho que começar a criar uma vergonha na cara, né, gente? Mas quando ele casou, quantos anos ele tinha? 28. Ah, não, já tava batendo nos 30. É, Rapaz. e eu 24. Caralho, Com dois só filhos, 28. Eu catei um pacote completo, É. entendeu? Já foi completo. E na sua cabeça ele ter filhos
foda-se, você não tá gente, melindrada. eu casei sabendo que ele tinha. Criei como se fosse meus. Tem esse Você detalhe. ficou sabendo antes dele, inclusive. É isso. Verdade. Você tá vendo? Mais participação Verdade. minha do que dele. Não na hora de fazer, mas na hora de saber. Verdade. Não que você saiba, né? Não que você lembre. É. Aí agora sim, beleza, tal. Gente, mas antes eu tenho os reconhecimentos das batidas. Porque Me ele batia. conte as vezes de necrotérios. Tem esse Antes episódio. disso tem a do Monza, no Vale do Então Banco tem o do Monza Brasil. e necrotérios. Ali na esquina do Banco do Brasil, onde tem o São Benedito. Onde era o São Patrick ali. Isso. Sei. Ali antigamente não era semáforo, era um pare. Mas o Zezinho lia vare. Passava batido. Passa batido. Ele tinha um Monza branco. Aí conforme ele passou ali, bateu na traseira do Monza, rodopiou e entrou dentro do São Benedito. Na época era uma casa. Deu PT no carro. O pai dele matava, morria, mas 2 dias depois, filho, vamos lá comprar outro carro. Ele foi experimentar um Gol GTS. Na época, GTS GTI era o top do top. Ele pegou o carro, ele foi experimentar, ele deu PT. A hora que ele foi dar a volta para experimentar o carro. Experimentando o carro, ele deu PT no Deu carro. PT. Aí ele pediu carona para um amigo, entrou no carro do amigo, o amigo bateu o carro. Tudo no mesmo semana, foi coisa de 2 dias. Ele conseguiu dar PT em 3 carros. Era esse nível. Nossa, gente. Cara, não é possível um negócio desse. E a maioria das vezes, para você ter A uma Verona ideia, tinha me aleijado numa dessa. Minha mãe tinha me matado. para você ter uma ideia, tá? Eu tô com 53, minha sogra tem 95 anos hoje. Então, na época que eu tinha 20, ela já tinha 60 e tanto. Então, tudo que acontecia com ele de batida, mesmo sem eu estar casada com ele, o pessoal ligava para mim, para que ela não passasse nervoso. E meu sogro era do peru também, tá, gente? Deus no céu, meu filhinho na terra, né? Então, ele matava e morria, botava arma na boca dos outros, do Zé. Então, para não acontecer nada com meu sogro, nem minha sogra passar nervoso, ligavam para mim. Então, ó, o Zé bateu... Seu sogro não ir preso no lugar do filho? Isso. E a minha sogra não morrer de infarto por causa da idade? Fran, o Zé bateu de moto. Que ele, assim, ele sempre trabalhou, mas ele trabalhava, catava uma grana e comprava uma RD. Entendeu? Aí catava outra grana e comprava um Monza. É só pra carro. O Zé bateu de moto e, ó, não resistiu. Você vai ter que ir lá no ML reconhecer o corpo. Pra sua sogra não saber. Fui, cheguei lá, não era. Não era ele. Aí voltei, fui procurar onde ele tava. Beleza. Isso 1, 2, 3 vezes. Mas por que falavam que era ele? Porque ele Era a batia- moto dele? Não, ele batia de carro, assim, de moto, como se fosse trocar de roupa. Era trivial. E eram acidentes bravos, entendeu? Não era... Ele capotou um Spazio em frente ao Penhale, na época, de dar cavalo de pau. Quase capotou o Fiatinho. Entendeu? Nossa, Spazio, cara. Aquela bosta nem andar direito não andava. Era o Fiat 147 Deluxe. Isso. Era O Spazio era o 147 Deluxe. Era o luxo. Era o da luxo do época. 147. Você entendeu? Era nesse nível aí. O 147 tinha 1 esquilinho, o Spazio tinha 1,5 esquilinho correndo dentro. Até o dia Carro bosta. Até o dia que ele tinha uma YZF, aquela Yamaha, e a avenida era mão dupla. Na praça, perto do Itaú, ali na avenida, ele bateu com uma perua da funerária. Aí foi o auge, né? Fran, o Zé bateu de moto, a perua da funerária foi buscar o corpo ali na frente ao Itaú. É mentira, ele tinha batido. Nossa, já contaram toda a história Todo, pronta. Chegou pra mim já a história... Chegou tudo torto. ele já. bateu com a perua da funerária. Mas já chegou que ele tinha batido e que E a a perua perua da da funerária funerária tinha ido buscar ele. Só que eu já tava com o saco atolado. Falei, eu não vou bosta nenhuma nesse Tomara que merda. tenha morrido mesmo. Eu falei, filha eu da vou lá puta. na Santa Casa. Aquele desgraçado não estiver na Santa Casa dessa vez, eu vou buscar onde ele tá. Cheguei na Santa Casa, a enfermeira me conhecia. Falei, Cristina, entrou um moço que bateu de moto e falou assim, o Zezinho? Eu falei, tá xingando a gente na ambulância porque veio com a sirene ligada. Tá melhor que você. Eu falei, ele tá aí? Ela falou, tá. Eu falei, então você segura ele aí que eu vou lá liberar a moto pra não guinchar a moto dele que vai riscar inteira. E eu lembro como se fosse hoje, o policial chamava Cordeiro. Tirei um sarro desse Cordeiro, eu ajoelhava no pé e falei, ó, Cordeiro de Deus, não leva a moto pra riscar. Eu fiz um drama, mas um drama, que o cara deixou eu levar a moto pilotando. Nossa. Pra não riscar, porque ela tinha uma carenagem embaixo, que se colocasse no guincho ia riscar inteirinha. A moto era ninja, era bonita. Eu falei, não, eu ajoelhei e falei, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ele é um pecador, deixa eu levar essa moto, por favor. Eu levo pro pátio, mas eu levo, pilotando a moto, por favor. Pois eu consegui. Mas aí eu parei de ir no ML.